vamos abordar o conteúdo de função do segundo grau com relação à construção gráfica da função, quando δ for igual a zero. Então, como podemos fazer o gráfico de uma função do segundo grau quando δ é igual a zero? Para melhor organizar essa resolução, vamos seguir três etapas. Primeira, localizar a intersecção com o eixo y. Segundo, localizar o vértice de x, o Vx. E terceiro, determinar dois números de apoio, que serão dois pares ordenados. Vamos abordar o seguinte exemplo. f de x é igual a x² menos 4x mais 4. Primeiramente, vamos determinar e verificar se o δ realmente é igual a zero. Então, vamos pegar a equação do δ. Δ é igual a b² menos 4ac. Δ é igual a menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 4. Então, δ é igual a menos 4 ao quadrado vai dar 16. E menos 4 vezes 1 vezes 4 vai dar menos 16. Consequentemente, δ é igual a zero, porque 16 menos 16 vai dar o nosso zero que estávamos confirmando. Sendo assim, vamos seguir para as etapas. A primeira, intersecção com o eixo y. Vamos copiar a função de novo. f de x igual a x² menos 4x mais 4. Aqui vamos circular a constante c, sendo que esse número é a intersecção com o eixo y. Então, a intersecção com o eixo y acontece no ponto 4. Próxima etapa, o Vx. Nesse caso, nós não precisaremos calcular especificamente o Vy, vamos calcular apenas o Vx. Lembrando que o vértice é sempre dado pela coordenada Vx, Vy. Qual era a equação do Vx mesmo? O Vx é igual a menos b sobre 2a. Então, Vx vai ser igual a menos 4 no lugar do b, sobre 2 vezes 1 no lugar do a. Ou seja, o Vx vai ser igual a menos com menos vai dar mais. Então, ficamos com mais 4 em cima da fração. E 2 vezes 1 vai dar 2. Portanto, ficamos com a fração 4 sobre 2. Dessa forma, o Vx vai ser o 4 dividido para 2, que é igual a 2. Bom, por que a gente não precisa calcular o Vy? Porque quando uma função do segundo grau tem o δ igual a zero, automaticamente o Vy é igual a zero. Então, dessa forma, ele já está previamente calculado. Agora, vamos para a terceira etapa, determinar os números de apoio. Primeiramente, vamos copiar a função de novo. f de x igual a x² menos 4x mais 4. E vamos construir essa tabela, com 3 colunas, sendo a primeira coluna números para x, na coluna do meio resultados para f de x e na última coluna os pares ordenados. Nas 3 linhas em branco, na linha do meio entre elas, no x vamos preencher com 2, que é o nosso Vx. Então esse 2 que a gente está colocando aqui é o nosso Vx. E consequentemente, se o Vx é 2, nós já sabemos que o nosso Vy nessa situação é zero por conta do nosso δ ser igual a zero. Então, a gente já pode preencher nessa linha o f de x igual a zero. Então, o par ordenado nessa linha fica 2 e 0, ou seja, abre parênteses, 2,0, fecha parênteses. Agora, vamos determinar os números de apoio. Quem são esses números de apoio? São os números que a gente vai colocar ali na coluna do x. E aí nós temos que pensar da seguinte forma. O ideal aqui é trabalhar com números que tenham a mesma distância com relação ao 2. Então,
Se eu pensar no 2, eu posso pegar o 1, que é um número antes do 2. Notem que a distância do 1 até o 2 é 1. E agora a gente pega e coloca o 3 na próxima linha. Por quê? Porque do 3 para o 2 a gente também tem uma distância de 1. E agora, esses dois números a gente vai substituir na função. A gente vai pegar aquele 1 e colocar no lugar do x ao quadrado. Ó, do x, aí vai ficar 1 ao quadrado, menos 4 vezes, coloco o 1, mais 4. 1 ao quadrado fica 1. Menos 4 vezes 1 fica menos 4. E copio mais 4. Efetuando 1 menos 4 mais 4, isso vai dar 1. E aí a gente consegue agora preencher o primeiro par ordenado ali dessa linha, no caso, né, que é 1,1. Então, um par ordenado composto por essas duas coordenadas. Substituindo o 3, a gente vai lá e substitui o 3 na função da seguinte forma. Ficamos com 3 ao quadrado, menos 4 vezes o 3, mais o 4. 3 ao quadrado é igual a 9. Menos 4 vezes 3 dá menos 12. Mais o 4 a gente copia ali. Fazendo esse cálculo, a gente chega em 9 menos 12 mais 4 igual a 1. Então, preenchemos com 1 ali. E agora localizamos o nosso último par ordenado, sendo ele composto por 3 e 1. Né? Então, montamos o par ordenado aqui dentro do parênteses. Por fim, vamos efetuar a construção do gráfico. Primeiro, vamos fazer a construção dos eixos. Vamos construir o eixo x horizontal, vamos construir o eixo y vertical. E agora, vamos marcar os pontos que nós obtivemos nas etapas anteriores. Primeiro, vamos marcar a intersecção com y, que foi o número 4 que obtivemos primeiramente. Então, vamos marcar o 4 aqui no eixo y. Agora, nós vamos marcar o Vx, que como ele tem como Vy o zero, ele vai ser um resultado que está em cima do eixo x. Então, marcamos uma bolinha aqui ó, no 2, no eixo x, que é a coordenada que representa o Vx. E agora a gente vai marcar as coordenadas de apoio, que tem como coordenadas 1 e 1 e o 3 e 1. Então, vamos fazer um risquinho aqui no eixo x, 1, e 1 aqui no eixo y também. Ó. E aí, tracejamos e ligamos até formar o par ordenado e marcamos a bolinha dele aqui. Fazemos um procedimento similar para o 3. Né? Então, fazemos um tracinho do 3. O 1 do eixo y ele já está marcado, então não tem necessidade de fazer de novo. Então, a gente só liga aqui e marca a bolinha aqui da coordenada 3 e 1. Com isso, a gente já tem marcado a intersecção com x, que é o Vx, a intersecção com y, que é o 4, e os dois pares ordenados de apoio. Com isso, nós já podemos construir o gráfico passando por esses pontos que nós já marcamos. Então, sabemos que a construção gráfica resultará numa parábola, e aí a gente pode construir essa parábola passando aqui ó, no 4, no par ordenado 1 e 1, no Vx, voltando para o par ordenado 3 e 1 e continuando infinitamente. Ou seja, a parábola ela faz a sua voltinha exatamente ali no Vx, que é onde nós temos o vértice, ali que a gente vai ter a curvinha. Ela muda o comportamento ali no vértice. Notem que antes do vértice a função vinha descendo e depois ela começa a subir por conta dessa mudança de comportamento que acontece no vértice. Então tem que ficar muito atento com relação a isso, né, porque já é uma característica que nós temos na função do segundo grau. Bom, e uma coisa que a gente reforça aqui é o cálculo do Vy, que não foi necessário, por quê? Porque a gente teve um delta igual a zero. Então, numa função do segundo grau, quando temos um delta igual a zero, automaticamente, consequentemente, nós teremos um Vy igual a zero. E observem que está claro no gráfico que a função intercepta ali, encosta no eixo x em apenas um ponto, caracterizando que ela tem apenas uma raiz, sendo então esse o nosso ponto que relaciona o vértice Vx e o Vy.
Bom, essa é a nossa abordagem aqui da função do segundo grau, do gráfico da função do segundo grau, quando o delta é igual a zero. Espero que tenham gostado e até a próxima.